Casei pelo sexo quando era um ser religioso, mas depois de 10 anos acho que a amo, mas tenho algumas dúvidas. A dúvida certamente vem do fato de que ele casou para poder transar, né? É, aquela coisa do casamento evangélico ali, É que o que o cara cara casa pra salvar uma parada aí que não tá ele rolando. casa para ter onde enfiar o pinto. Isso, não era isso que eu... Assim como o Bush fez a guerra lá do Iraque, a segunda guerra do Iraque, por causa do pinto e da pepeca, que era o apoio que ele tinha dos evangélicos, que foram os que colocaram no poder. Uhum. E o tema principal dos evangélicos naquela eleição, embora o mundo estivesse acabando com risco de destruição em massa, com coisas do gênero acontecendo, todavia, a ênfase evangélica era eleger um candidato que defendesse o casamento, fosse contra o casamento de homossexuais e outras coisas mais relacionadas a pintos e a pepecas, não importando o que estivesse acontecendo no planeta. Pois bem, essa é uma ênfase tão perversa, tão doentia, instalada na cabeça da maioria das pessoas, que chega numa hora dessa, o que você encontra é, na realidade, as pessoas definindo a vida, as coisas mais sérias da vida, até o casamento, no caso da igreja, para poderem ter acesso à caverninha das delícias. Porque se não é pecado, aí ele pega e vai casar. Pra oficializar a Para ele poder caverninha. dar a primeira trepada dele sem uma culpa que dure 10 anos, ele casa, olha só, Olha isso. casa. Vai lá e casa. Quer ser a minha mulher? Afinal de contas você é prendada, é contralto no coral da igreja, é levita no grupo de louvor, é professora na escola dominical. Que mulher mais poderia querer ter eu? E ele pensa, ainda tem uns peitinhos gostosos, uma bundinha bonitinha, umas coxinhas roliças, e é legal. Quem sabe eu paro aqui. Aí gosta da menina, mas fica sempre, à medida em que o tempo vai passando e que ele vai encontrando aqueles amigos que casaram depois de 20 namoradas, Que tem uma que sequência tem uma já. história, 15, quem menos namorou, namorou 8, 10 vezes. Aí ele fica olhando e diz, eu fui na primeira. Será que eu acertei? Acho que não, devo ter me precipitado. Podia estar vivendo muito melhor. Aí entra o tal do e se. E o e se, meu mano, e o diabo são a mesma coisa. Porque no e se, ninguém pode competir com o e se. Qual é a mulher que pode competir com o e se na cabeça de um marido? E se eu tivesse encontrado uma fulana assim, 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 assim? Como é que a coitada vai competir com essa fantasmagoria caprichosa produzida pelo tesão infantilizado de um cara que pensa que a vida é uma construção de imaginação? Não dá para competir. Aí o cara entra no e se, ele talvez esteja na fase do e se, vendo os amigos, mas e se? Ele diz, aprendi a amá-la, eu sei que a amo, mas tenho dúvida. Qual é a dúvida? É o e se. É o e se. E como fazer, cara? Ah, ele só tem que saber o seguinte, se ele quiser ter certeza, largue essa mulher, vai ver com quantos paus se faz uma cangalha para ele ver o diabo que ele vai se tornar. Aí depois Ah, ele vai aprender rapidinho a o bagaça. e se cai por Ah, terra. cai por terra, meu irmão. Ele vai ver Desmorona que o todo. IC dele era para um buraco. Porque um homem que diz, eu amo a minha mulher, ela me ama, embora as circunstâncias do nosso casamento não tenham sido ideais, porque a minha motivação precípua no início era casar para poder transar, embora tenha começado de modo equivocado por causa das pressões da igreja que estabelece esse tipo de dogma, o que tem desgraçado o casamento de milhares de pessoas que se casam para transar e não porque amaram e se encontraram, e depois ou se suportam a vida inteira ou se deixam hoje em dia. Esse tipo de situação cria
Na melhor das hipóteses, como é o caso dele, que chega a confessar que ama a esposa, mas na melhor das hipóteses cria essa dúvida. Porque o cara casou no encurralamento, casou no corredor da morte da igreja. Só que no caso dele, o que ele precisa saber é que provavelmente Deus enviou um anjo para o corredor das estreitezas dele. Porque a gente encontra gente maravilhosa de Deus, apesar da igreja, dentro da igreja, apesar da igreja dizer só pode casar com gente da mesma confissão, da mesma fé, as igrejas mais radicais, as mais abertas só pode casar se for com outro crente. Apesar disso, você encontra gente muito boa. O ideal é deixar as pessoas livres. Quando elas são livres e ficam maduras, em geral, elas não querem casar com ninguém que não seja da mesma fé. Mas não é uma obrigação, é uma escolha da consciência. Aí isso fica maduro. Mas quando é uma obrigação, só gera e se. E se eu tivesse casado com uma descrente, será que o sexo era mais gostoso? Se eu tivesse, não sei o que, será que era melhor? E se eu tivesse... Aí ninguém suporta. E quem entra nessa entrou num caminho de desgraça, aflição, comparação. E se persistir nesse caminho, vai acabar traindo a mulher daqui a um tempo. Ou ele para essa questão agora. O e se? E dá graças a Deus pela esposa que ele tem. E a abraça e a ama com aquela ternura de quem crê em Jesus, de que pouco é necessário, ou mesmo uma só esposa, uma só coisa, no caso uma só esposa, e ele se contentar com o que ele tem, aí o casamento dele vai explodir de alegria. Agora, se ele ficar com esse trauma evangélico, dizendo, não namorei, casei para transar, gosto dela, mas e se? Se ele continuar nessa, mano, é mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não vai aguentar as perguntas que a fantasia faz a ele mesmo. Quando ele perceber, ele vai estar num motel rolando em cima de que ele não deveria rolar. E depois dançando a partir de quem ele não precisava ter dançado. De modo que o que eu tenho a dizer a ele, na superficialidade do que me veio, portanto, sendo um generalista, porque na superficialidade só dá para ser generalista na resposta. Claro, com certeza. A coisa mais objetiva que na generalidade eu tenho a dizer a ele é o que eu estou dizendo, sem nenhuma pretensão de estar carregando precisão nas minhas palavras, porque eu lido com a limitação da informação geral.